A criança no centro da família. Todas as decisões que são tomadas em função da criança. E às vezes a vontade de proteger dos pais é tão grande que é quase um endeusamento dessa criança. Será que isso faz bem? Quem responde para a gente é o educador e psicólogo Marcos Mer, no nosso bate-papo semanal sobre a arte de educar. Bom dia, Marcos. Bom dia, bom dia. Olá. Isso é um movimento relativamente novo, né? Porque antigamente não era assim. A criança não era nem muito, a opinião dela não era botada muito em consideração, né? Antigamente uma criança, se fosse interromper o pai falando no telefone, já recebia uma bronca, né? O pai só fazia um sinal, assim, estava falando no telefone, só fazia um sinal, depois eu falo com você. E continuava conversando com a pessoa. Hoje o que acontece? A gente, só um momentinho, por favor, e daí dá toda a atenção para o filho e tal. O que está acontecendo, essa mudança de foco, esse endeusamento da infância, faz com que o casal, o pai ou a mãe, percam tempo para si mesmos. Então é a mãe que não dorme mais direito, não tem tempo para ela, não consegue nada para ela própria, porque simplesmente está em função dessa criança. E o pai é a mesma coisa. Então o que vai acontecendo? Essa mudança de foco faz com que toda a estrutura da família fique para a criança. A criança percebe isso rapidamente e aí começam as birras, as manhas, aí a criança que começa a decidir o que vai comer. Tem casal que leva a criança no restaurante e pergunta para a criança: o que você quer comer, meu amor? Não tem que perguntar nada, tem que colocar a comida de acordo com os critérios de nutrição mais favoráveis e vai comer isso porque só tem isso. Não tem que dar muita opção. É claro que, por exemplo, está lá a mesa com 5 legumes, 5 saladas diferentes. Aí a gente pode dizer para a criança: ó, uma delas você não precisa comer, mas as outras 4 você vai comer. Porque se a gente ficar dando muita opção, o que a criança faz? Ela diz assim: eu não gosto de salada. Daí, meu filho não gosta de salada. Daí só dá comidas muito calóricas e aí nós vamos ter problemas de obesidade, má nutrição e uma série de problemas, série de dificuldades, porque a gente está andando em função dessa criança. A criança tem que aprender que ela é criança, que tem o lugar dela, que ela é importante, mas não é o centro do mundo. A gente falou antes da entrevista, no decorrer do jornal, no termo superproteção. A superproteção faz parte do endeusamento, que é um pouco mais amplo, vamos dizer assim? Exatamente. A criança que passa a ser o centro mais importante da família, ela também vai ser superprotegida. E a superproteção já tem pesquisas mostrando que quando a gente faz tudo pela criança, a gente evita que a criança descubra, que a criança invente, que ela crie. Então a gente evita que ela resolva problemas, conquiste desafios, e isso faz com que o cérebro da criança não desenvolva todo o potencial que ela tem. Então, a gente está prejudicando a criança quando nós estamos super protegendo. Além disso, quando ela passa a ser o foco, aí os pais não dormem direito, as famílias brasileiras e americanas em geral, as mais ocidentais, o que elas fazem? Elas trazem a criança para o quarto do casal para dormir lá. E tem criança com 5, 6 anos que está dormindo na cama do casal. Isso é muito comum aqui. Isso para as famílias francesas, por exemplo, é um absurdo tão grande que eles nem imaginam pensar dessa forma. Porque lá a criança tem o seu lugar, vai ficar como criança e ponto final. Então a gente tem que tomar mais cuidado com esse desequilíbrio no grau de importância que a gente está dando para a infância. É claro que tendo um comportamento assim, a gente também não educa os nossos filhos para as frustrações que são comuns a qualquer ser humano, né? Perfeito. São duas coisas muito importantes que a criança precisa aprender. Adiar a satisfação do prazer, ou seja, deixe, espere. A criança tem que aprender a esperar. Espere, isso você vai ganhar depois. A criança que aprende a deixar o prazer para depois, ela vai estudar mais, vai se esforçar mais, vai ser mais persistente. Então a criança tem uma série de ganhos. E a outra coisa é essa que você falou, a resistência à frustração. A criança tem que ouvir não, ela pode ouvir, ela pode chorar se ela
ela quiser, mas não vai fazer birra. Por quê? Porque sabe que se o pai e a mãe disseram não, é não e pronto, final. E ponto final. Então ela não precisa correr atrás de uma possível mudança de opinião dos seus pais. Através do quê? Birra, escândalo, aquele show do supermercado. Tudo isso é desnecessário e a criança precisa perceber que é desnecessário e que não vai funcionar a birra. Então, quando o casal é muito seguro, sabe qual é o lugar da infância, qual é o lugar da criança, o casal ganha, a criança ganha e fica todo um clima mais pacífico, mais calmo. É um ganho para todo mundo. A criança vai brincar e tal. Tem uma jornalista americana que foi ganhar o seu bebê na França e ela conta uma cena muito interessante. Ela foi ao parquinho com o seu filhinho e levou carrinho, balde, pazinha, bola, um monte de brinquedos. E aí ela percebeu que as mães francesas levavam um brinquedo só. E um livro. Ela ficava lendo e a criança ficava brincando. E a mãe americana, com aquela parafernália de brinquedos, ainda ficava, não filho, faz assim, e o filho vinha, mãe, brinca comigo, e ela não conseguia ler absolutamente nada, porque ficou em função da criança. E as mães ali francesas, todas sossegadas, curtindo aquele bom momento, sozinhos, tranquilas, com o filho sob o olhar dela, sim, mas o filho brincando sossegadamente. É claro que isso é uma cena quase irreal, né, para nós aqui, mas a gente pode sim investir um pouco mais nesse sossego da família. Marcos, agora olhando um outro aspecto, a família que coloca a criança no centro das atenções, endeusa a criança, como você está dizendo, atrapalha também a vida do professor em sala de aula? Ah, com certeza. A criança que não sabe esperar, a criança que não tem respeito pelas ordens, pelas regras, ela entra em sala de aula e quer que tudo gire para o prazer dela. E aí, claro, ficar sentado numa carteira, copiando lição no quadro ou fazendo ou resolvendo um exercício, é muito cansativo. Daí essa criança faz o quê? Senta, levanta, vai para frente, vai para trás, incomoda todo o andamento da aula. Os professores sofrem muito com isso, gastam em média aqui no Brasil, em média 15 a 20 minutos da aula, mandando o aluno sentar, pegar caderno, pega o lápis, fique quieto, sente, volta para o seu lugar, desliga o celular hoje, desliga o celular é a coisa que os professores mais falam. Desliga o celular, para de mandar mensagem, guarda isso. É impressionante, não podia estar assim. O aluno em sala de aula tem que aproveitar todo aquele tempo para aprender e não ficar se distraindo com outras coisas. E o resultado disso, quer dizer, a consequência é um baixo nível de aprendizado. Por quê? Porque era o centro das atenções na família. Ok, Marcos. Obrigada, Obrigado, viu? mais uma Foi um vez. prazer estar aqui você. com vocês.